Olá, boa noite. Boa noite. Moradores de uma via movimentada no Morro do Alemão, no Rio de Janeiro, em meio ao fogo cruzado entre PMs e bandidos. E a noite termina com 3 inocentes mortos, entre eles um menino de 1 ano e 7 meses. Na Vila Kennedy, os moradores recebem serviços de cidadania? É a primeira ação social da intervenção federal na comunidade. Você vai ver também. Depois das críticas de especialistas e motoristas, o Ministério das Cidades derruba as mudanças nas regras para a renovação da carteira de motorista. Registrado um 3º ponto de despejo irregular da refinaria Hidroalunorte, em Barcarena. A Rússia expulsa 23 diplomatas britânicos. Uma resposta às sanções do Reino Unido por causa do envenenamento de um ex-espião russo. A partir de agora, no Jornal Nacional. O Rio viu mais 3 inocentes morrerem vítimas da violência. São moradores do Complexo do Alemão que ficaram no meio do fogo cruzado entre bandidos e policiais militares. Entre os mortos, o menino Benjamin, de 1 ano e 7 meses. A família acusa a polícia de agir com violência e especialistas em segurança questionam como a polícia deve reagir a ataques de traficantes em locais movimentados. Um menino inocente, alegre. Benjamin, de 1 ano e 7 meses, morreu com um tiro na cabeça ontem à noite no Complexo do Alemão. Essas imagens, feitas por um morador, mostram a avó do menino desesperada segurando o carrinho vazio. Ele e a mãe voltavam para casa e pararam para comprar algodão doce, quando se viram no meio do fogo cruzado entre policiais militares e bandidos. Eu acordei de manhã, ele sorrindo pra mim, me deu um beijo. E quem vai fazer isso? Ninguém, porque meu filho morreu, quem tá sofrendo sou eu. A mãe se feriu com 2 tiros de raspão na barriga e no braço. Outra vítima foi Maria Lúcia da Costa. Ela tinha 58 anos, era mãe, trabalhadora, e morreu baleada quando descia de um ônibus. Maria Lúcia tinha ido comprar um vestido para usar numa festa hoje à noite. José Roberto Ribeiro da Silva, de 58 anos, era pai de família, trabalhador, apaixonado por música. Foi atingido no peito quando voltava de um curso. 3 pessoas que nasceram, cresceram e morreram no Complexo do Alemão. 3 histórias interrompidas de repente. 3 inocentes mortos enquanto tentavam levar a vida em meio à violência aqui do Rio. Meu filho só tinha 1 aninho, com tanta vida pela frente. Infelizmente, ele não morreu de velhice, não. Ele foi interrompida a vida dele, estupidamente, simplesmente por um sistema falido. Os policiais militares disseram que estavam em deslocamento de rotina pela comunidade quando viram um carro suspeito. No momento da abordagem, os bandidos atiraram e os policiais revidaram. Houve um intenso confronto. O comando da UPP informou que os policiais agiram em legítima defesa e que a abordagem seguiu o protocolo da Polícia Militar. A orientação dos especialistas em segurança é que os policiais devem sempre analisar o risco de trocar tiro perto de moradores. O policial não tem como prever se a abordagem vai ter uma resposta pacífica ou não. Se houver uma reação armada, o policial deve avaliar se a resposta dele, armada também, vai elevar ou não o risco para as pessoas que estão no entorno. A família do Benjamin acusa a PM pela morte do menino. Eu vi a morte do meu neto. Eles não querem saber, tá largando o dedo em cima dos moradores, pra cima dos caras, não querem saber. E reclama da truculência dos policiais. O outro rasgou a blusa, me deu um tapa na minha cara, moça. O caso está sendo investigado pela Divisão de Homicídios, que agora vai tentar descobrir como exatamente esse confronto aconteceu e de quais armas partiram os tiros que mataram as vítimas. Um menino de 11 anos, que também foi baleado, está no Hospital Souza Guiar, no centro do Rio. O quadro de saúde dele está estável. Um suspeito se feriu e está internado sob custódia. Os outros bandidos fugiram. Durante a manhã, as famílias dos mortos se encontraram no IML para liberar os corpos. A gente nasce, cresce, estuda e sonha, né? Quando você tem um histórico, eu sou filho de ex-traficante do Morro do Turano, pô. Entendeu? Minha mãe teve 13 filhos, então assim, basicamente, pra mim, conseguir chegar onde eu cheguei com 38 anos, pai de 10 filhos. Infelizmente, o paraíso que aqui tem é pra poucos. Se isso não mudar, cara,
Infelizmente, muitos Benjamin vai padecer. À tarde, um confronto entre traficantes e policiais do batalhão de choque da PM assustou os moradores da favela da Rocinha e causou pânico entre motoristas que passavam pela região. O barulho dos tiros assustava. Não apenas dentro da Rocinha, mas também na estrada que passa em frente à comunidade e que faz a ligação da zona sul do Rio com a Barra da Tijuca. Era tarde de sábado, um horário de grande movimento. O tiroteio continuou por mais de 20 minutos. Disparos acertaram uma rede de energia que pegou fogo. Moradores correram para tentar se proteger e se esconderam dentro de um camelódromo. O comércio fechou as portas. Motoristas também ficaram em pânico. A autoestrada foi interditada por meia hora nos dois sentidos. A PM disse que o tiroteio começou quando policiais do batalhão de choque faziam um patrulhamento no lugar conhecido como Roupa Suja, dentro da Rocinha, e foram atacados a tiros por traficantes. Ninguém foi preso. Em Niterói, na região metropolitana, seguranças do secretário de Administração Penitenciária, David Anthony, esperavam dentro de um carro, em frente ao prédio dele, quando 4 homens anunciaram um assalto. Houve troca de tiros. Um dos assaltantes, um menor de idade, foi baleado na perna e apreendido. Os outros 3 fugiram. Olha, quem tiver qualquer informação que possa ajudar a esclarecer a morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Pedro Gomes, pode ajudar ligando para o Disque Denúncia do Rio. Anote aí, por favor, DDD 21, número é 2253-1177, ou passar pelo WhatsApp, DDD 21 também, e o número 988-496099. Denúncias são anônimas para proteger a identidade de quem está colaborando. Hoje, em vez de uma operação de segurança, a intervenção federal levou serviços e cidadania para uma comunidade da zona oeste do Rio. A escola mais antiga da Vila Kennedy foi a escolhida para reunir as ações comunitárias. Nas salas de aula, a lição hoje foi sobre cidadania. Cuidados com a saúde, com os dentes. As crianças aprenderam a escovar e os adultos fizeram uma revisão geral. O dentista é para ele, no carro é ele, o meu marido. Equipes médicas das Forças Armadas, do Estado e do município atenderam os moradores. Está sendo espetacular essa ação. Veio na melhor hora e nós somos uma comunidade muito carente, então isso foi fundamental hoje. A dona Cleide viu que precisa ficar de olho na pressão. 16/9. Aproveito, passo pelo médico de novo e faço o exame todo. Teve vacinação infantil e também contra a febre amarela. Gilmar adiou, mas hoje não teve desculpa. Eu aproveitei que ficou mais fácil vacinar e vim aqui. As ações sociais conjuntas fazem parte das medidas da intervenção federal na segurança pública. O interventor federal no Rio, General Braga Neto, visitou o colégio, viu de perto o atendimento. O prefeito voltou à praça, onde na semana passada fiscais da prefeitura destruíram os quiosques de pequenos comerciantes da região. Hoje, Marcelo Crivella disse aos moradores que afastou os agentes e entregou permissões de trabalho para 48 feirantes. A partir de agora vai ser um novo tempo. Vão pagar a água, vão pagar a luz, vão pagar também a licença. A gente lutou e conseguiu e vamos rumo à vitória. A Vila Kennedy foi escolhida como modelo da intervenção que completou um mês no Rio. Sem um orçamento definido até agora, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que o governo federal já vem ajudando o Estado e que a liberação de dinheiro especificamente para intervenção depende da avaliação das Forças Armadas. Existe um esforço enorme que nós estamos trabalhando neles há meses, exatamente para viabilizar a solução da questão financeira e fiscal do Rio, principalmente no que diz respeito à segurança. O que tem de novo é apenas quem comanda a segurança, porque a equação financeira já estava sendo tratada nesses últimos Então não meses. Devem ser liberados recursos direto do orçamento da União para o Rio, para a intervenção? Nisso aí nós estamos analisando, né? As Forças Armadas estão fazendo os cálculos para ver se é necessário alguma coisa a mais e vão nos informar no devido tempo. Enquanto isso, até voluntários vieram ajudar no mutirão de hoje. A procura maior foi aqui, para retirada de documentos. CPF, identidade, carteira de trabalho.
A cidadania finalmente acessível, perto de casa. Para muita gente que vive numa comunidade que precisa de tantos serviços, essa foi uma oportunidade até para voltar a sonhar. Eu perdi meus documentos e vim readquirir, né? Voltar à sociedade de novo. Jefferson ficou desempregado em 2016. Trabalhava no estaleiro. Qualquer área que tiver segurança também, eu tenho curso, qualquer coisa. Ana Valéria veio tentar uma vaga de emprego. Eu tenho esperança, vai dar. Agora eu soube que a Vila Kennedy vai ser modelo. Vai sim. A gente volta a seguir. Confirmado um terceiro despejo irregular da refinaria Hidroalunorte, em Barcarena. Depois das críticas, o Ministério das Cidades derruba as novas regras para renovar a carteira de habilitação. A Polícia Federal prendeu hoje de manhã, no Rio, mais um investigado na Operação Pão Nosso, um desdobramento da Lava Jato. Marcos Vinícius Lipes foi detido depois de desembarcar no aeroporto do Galeão, vindo de Miami. O juiz Marcelo Bretas decretou a prisão preventiva dele na última terça-feira. Marcos Lipes foi subsecretário adjunto de tratamento penitenciário na gestão do ex-governador Sérgio Cabral. A investigação do Ministério Público Federal e do Ministério Público Estadual apontou que ele era um dos operadores financeiros de um esquema de corrupção que envolvia o café da manhã de presos entre 2010 e 2015. A defesa de Marcos Vinícius Lipes disse que ele providenciou a volta dos Estados Unidos quando soube que estava sendo procurado. E o governo voltou atrás e revogou a resolução que obrigava os motoristas a fazer curso teórico e prova para renovar a carteira de habilitação. Essas novas regras tinham provocado críticas de motoristas e de especialistas. O recuo foi uma determinação do ministro das Cidades, Alexandre Baldi. A nota divulgada no início da noite diz que o diretor do Departamento Nacional de Trânsito e presidente do Conselho Nacional de Trânsito, Maurício Alves, revoga a resolução 726. Essa resolução foi publicada na semana passada e dizia que a partir de junho, quem precisasse renovar a carteira de motorista para dirigir carro e moto deveria fazer um curso de 10 horas de duração e uma prova. Hoje, a única exigência é fazer um exame médico. A alteração provocou críticas. Não tem nada a ver. Por quê? Porque para que mais burocracia mais do que já tem? Esse especialista diz que a ideia da resolução não faz sentido. Esses cursos, eles serão praticamente inúteis. É uma coisa assim, inventada em um gabinete, sem consequências e que terá pouquíssimo efeito prático. O argumento do Denatran para a mudança era o aperfeiçoamento dos motoristas. É uma preocupação em educar, em formar. E a educação é a base para se ter nas ruas um condutor consciente, responsável, respeitando todos os que ao seu redor estão. Mas em outros países, o processo de renovação da habilitação é bem mais simples. Aqui nos Estados Unidos, as regras para renovar a carteira de habilitação variam de estado para estado. Na maioria deles, basta apresentar a carteira que vai vencer, um comprovante de residência e fazer exame de vista. Em vários estados, como aqui em Nova York, é possível renovar pela internet ou pelo correio. A validade vai de 4 a 12 anos e varia de acordo com a região e a idade do motorista. Aqui na Inglaterra é obrigatório renovar a habilitação a cada 10 anos ou quando o motorista fizer 70. Aqui não tem nenhuma prova. O motorista só precisa fazer teste se a carteira tiver vencida há mais de 2 anos ou então por alguma questão médica. E a renovação é bem simples. Você paga mais ou menos uns R$90, depois passa alguns documentos, tipo passaporte, porque eles usam a foto e a assinatura que aparece nele. Tudo é feito online. Em coisa de uma semana, chega por correio a nova carteira de habilitação. No Brasil, a carteira de habilitação vale por um período de 3 a 5 anos, de acordo com a idade do condutor. Para esse motorista, a segurança no trânsito depende de outra coisa. Tem muita infrator no trânsito, precisa mais de fiscalização. O Jornal Nacional teve acesso com exclusividade a imagens que mostram mais um ponto clandestino de lançamento de rejeitos da empresa Hidroalunorte em Barcarena, no Pará. O desvio no sistema de drenagem foi encontrado em uma área de armazenamento de carvão. O material é usado pela Hidroalunorte para alimentar as caldeiras da refinaria. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente do Pará, este canal recebia água de chuva que pode ter se misturado aos resíduos da fábrica, que refina bauxita para produzir alumínio.
A secretaria autuou a Hidroalonorte pela construção do canal clandestino e pelo lançamento de rejeitos no Rio Pará sem qualquer tipo de tratamento. Foi a terceira vez que fiscais constataram despejos irregulares na refinaria. Há um mês foi encontrada uma tubulação que despejou resíduos em uma área de floresta depois de fortes chuvas em Barcarena. O Instituto Evandro Chagas comprovou que os igarapés da região estavam com altas concentrações de metais tóxicos. A empresa teve que reduzir a produção pela metade por determinação da Justiça. No início desta semana, foi descoberto outro canal que também lançava rejeitos no Rio Pará sem autorização. A Hidroalonorte diz que os parâmetros da água no sistema de drenagem estão de acordo com as determinações da lei ambiental e que o projeto do galpão de carvão foi licenciado pelos órgãos competentes, mas não respondeu sobre o desvio irregular encontrado pela Secretaria de Meio Ambiente. Uma chuva forte causou estragos no Espírito Santo. Em Rio Novo do Sul, a água invadiu ruas e arrastou carros. Alguns moradores, precisaram de ajuda para sair de casa. A Prefeitura informou que está recebendo reforço da Defesa Civil Estadual para dar assistência à população. Bom, vamos ver agora então a previsão do tempo com o Thiago Scheuer, lá em São Paulo, né? Thiago, boa noite, bem-vindo. Diga aí pra gente, no Espírito Santo a expectativa é de mais chuva, né? Pois é, Tralha, é isso mesmo. Boa noite para você, para Ana também, boa noite para todo mundo. Tem mais previsão de chuva assim amanhã, então, para o Espírito Santo e também para Minas. Hoje foi um dia que os acumulados aí passaram dos 50 milímetros em algumas cidades desses estados, e isso é muita coisa. Alfredo Chaves, lá no Espírito Santo, 133, Caldas em Minas, 20 milímetros. A chuva está desembocando em Minas e no Espírito Santo por causa de um corredor de calor e umidade que desce lá da Amazônia e deixa tudo mais encoberto e acaba bem aqui. Em BH, amanhã, deve chover aí, uns 30 milímetros. Em Vitória, 20 e em Cuiabá, 15 milímetros. Já no Rio Grande do Sul, esse último domingo do verão, vai ter chuva forte no centro-sul do estado, pegando a região da Campanha, fronteira, por causa dessa frente fria que deixa tudo mais encoberto por onde passa. Tem tempo firme também no nosso mapa. Veja aqui, primeiro a gente destaca aqui parte do Rio de Janeiro, litoral todo de São Paulo e parte do interior do estado, leste do Paraná e de Santa Catarina, e lá em cima também, todo o litoral da Bahia, indo até ali parte do litoral do Rio Grande do Norte. Tem tempo firme em Juazeiro do Norte, lá no Ceará, 32 graus, Jequié na Bahia, 32 e Terra Rica no Paraná, tem uma chuva, não deve ser forte, calor de 34. Calor também no Rio, onde vai dar praia o dia todo, você vê aqui, 32 graus. Em São Paulo, chuva pancadas aí, 31. E em Aracaju, que completou 163 anos hoje, amanhã, 32 graus. Trali e Ana, bom domingo para você. Meu amigo, o verão realmente vai terminando quente. Valeu, brigadão. Tchau. Ótimo domingo para você. Obrigado, viu? Poeta e ensaísta Antônio Cícero tomou posse ontem à noite na Academia Brasileira de Letras. A cerimônia contou com a presença de Caetano Veloso, Fernanda Montenegro e Martinho da Vila. Antônio Cícero agora ocupa a cadeira 27, no lugar do professor Eduardo Portela, que morreu no ano passado. Filósofo, poeta e ensaísta, Antônio Cícero é mais conhecido do grande público pelo trabalho como letrista. Tem parcerias com Adriana Calcanhoto, João Bosco, com a irmã Marina Lima Meu mundo você é quem faz. E com Lulu Santos. Estamos muito alegres com a entrada de Antônio Cícero e temos certeza que ele contribuirá de forma fundamental na construção e nas diretrizes da nossa casa. Estou muito honrado, muito feliz de ter sido eleito e está sendo acolhido pela academia, que eu respeito há muito tempo. A Rússia anunciou a expulsão de 23 diplomatas britânicos. A medida é uma retaliação às sanções impostas pelo Reino Unido depois do envenenamento de um ex-espião russo e da filha dele na Inglaterra. O governo Putin também decidiu fechar um consulado inglês e encerrar as atividades da organização que promove a cultura britânica na Rússia. O Reino Unido declarou que vai analisar com os aliados quais serão os próximos passos. Mas as recentes crises diplomáticas com as potências mundiais não abalaram a popularidade do presidente russo Vladimir Putin. Ele deve ser reeleito amanhã para o 4º mandato.
Elejamos o futuro, dizem os painéis que convocam os russos a votar amanhã. Como o voto é facultativo, o baixo comparecimento às urnas tem sido a maior preocupação do governo. Este professor disse que não vai votar porque, para ele, não são eleições justas. Ele é um seguidor de Alexei Navalny, o principal líder de oposição, que foi impedido de concorrer. 8 nomes estarão nas cédulas. Além do presidente Vladimir Putin, 3 candidatos aparecem nas pesquisas de intenção de votos. A única mulher na disputa, Ksenia Sobchak, apoiada pelo partido Iniciativa Cívica, tem 1%. O ultranacionalista Vladimir Zhirinovsky, do LDPR, tem 5%. E o candidato apoiado pelo Partido Comunista, Pavel Grudinin, está em segundo lugar, com 7%. Há uma impressão geral na Rússia de que as eleições foram planejadas para que o Kremlin permaneça do jeito que está. Até a data da votação, de certa forma, favorece o presidente Vladimir Putin. No dia 18 de março, a anexação da Crimeia à Rússia completa 4 anos. Um movimento que isolou os russos no cenário político internacional, mas que fez a popularidade de Putin disparar dentro do país. Foi nessa região que os russos tanto queriam de volta que Putin passou boa parte da última semana. De lá, soube dos mais de 80% de aprovação e dos 69% de intenções de voto das últimas pesquisas. A crônica de uma vitória anunciada, de mais 6 anos de Putin. Na China, o presidente Xi Jinping foi reeleito. O parlamento chinês confirmou o segundo mandato dele por unanimidade. Xi Jinping assume para mais 5 anos, mas poderá ficar indefinidamente no cargo. Na semana passada, uma mudança constitucional derrubou o limite de 2 mandatos presidenciais. E o Jornal Nacional de hoje fica por aqui. Uma boa noite para você. Boa noite e aproveite o seu último domingo de verão. Verdade. Valeu, obrigado.